amigas, espero que estejam todos bem. Vou fazer um relato aqui hoje para vocês sobre o encontro que eu tive com um ente querido. Eu não vou citar nomes, até para preservar também, mas é uma pessoa muito querida do meu coração. E fiz meus exercícios normais durante a semana. Tive algumas saídas, mas essa foi especial para mim. Todas elas são significativas. Essa foi muito especial. O que aconteceu foi o seguinte: eu despertei fora do corpo. Eu acredito que eu fui levado até lá pelo amparador. Eu despertei fora do corpo. Eu estava numa colônia espiritual. Era uma cidade e eu estava em um determinado ponto, parecia um ponto de encontro entre colônias. Era muito legal, era uma plataforma parecia de cimento e ficava no alto de uma montanha. E embaixo eu olhava, tinha várias montanhas assim embaixo e um lago pequenininho, cristalino, correndo assim, muito bonito. E essa pessoa estava ali sentada do meu lado. Ela deixou a matéria física há algum tempo, né, alguns meses. E eu fiquei muito feliz de estar ali, consciente, né, que eu estava fora do corpo, ao lado dessa pessoa. Ela estava de roupa clara, estava com a roupa clara, não era branca, mas era clara. E aí eu perguntei, eu falei assim, o que eu estranhei no começo foi que eu não fiquei emocionado, nada. E o normal era eu ter ficado emocionado, eu não fiquei. Mas mais pra frente vocês vão saber por que eu não fiquei emocionado. E aí eu conversando normal com essa pessoa. Eu não tava sentindo nada de emoção assim. Ai, que saudade de te ver, ai, que alegria. Não, tava normal conversando. É, e aí eu perguntei para essa pessoa, como que é lá onde que você tá, né? Porque eu sabia que ele era uma parte de encontro, não era onde que ela tava, nessa colônia. E aí eu falei com, perguntei para essa pessoa, como que é lá onde que você tá? E ela falou muito feliz para mim, falou assim: "Nossa, é muito bom ter um punhado de tarefa para poder fazer e tudo". Só que à medida que ela ia falando, eu ia captando mais ou menos, né, mentalmente, eu percebia que essas tarefas tinha amizades que iam lá chamar essa pessoa para fazer essas tarefas, que fez muitas amizades lá nesse local. Então eu fiquei de certa forma feliz com isso. Então eu fiquei de certa forma feliz com isso. Aí ela falou comigo, até contou lá, né, de uma das tarefas lá que tinha um determinado lugar que eles iam. E aí me contou que tinha um determinado lugar que eles iam, que eles tinham que dormir nesse local, né, durante uma das tarefas. E ela falou comigo que um dos supervisores, né, mas eu acredito que era um amparador. Ela disse que um dos supervisores chegou e viu que todo mundo estava acordado ainda e estava na hora de dormir já. E o supervisor fez cara fechada assim para eles, né? E aí que eles estavam conversando, contando como é que foi a vida deles aqui na Terra, cada um contando pro outro. E aí o supervisor fechou a cara, aí eles foram correr, enfiaram debaixo da coberta assim, rapidinho. Aí só que essa pessoa contou pra mim isso rindo, né? Porque ela achou muito engraçada essa cena. E eu fiquei feliz pela alegria da pessoa estar ali e estar bem. E eu senti que tinha alguém atrás de mim que tinha me levado até lá. Eu não via, mas eu podia perceber a presença. Essa presença começou a me intuir mentalmente que estava na hora de eu sair dali, de eu voltar pro corpo. E aí eu fui levantando assim, e aí eu perguntei para essa pessoa que estava ali, né, que eu estava conversando, perguntei para ela, falei assim, por que que só agora eu consegui te ver, né? Porque eu saí várias vezes do corpo, apesar que eu não forcei, tá, gente, em momento algum esse encontro. Eu simplesmente deixei na mão dos amparadores, falei, ó, na hora que vocês acharem que tá na hora de eu ir lá encontrar essa pessoa, vocês me levam. Não vou forçar quando eu sair do corpo, não vou tentar ir sozinho, não. Então, eu acredito que foi, eu deixei a coisa acontecer, né? E aí
eu levantei e fui saindo. Quando eu fui saindo, eu perguntei para essa pessoa lá, né, que estava sentado, que eu estava conversando. Perguntei para ela, por que que eu demorei para te encontrar, né? Por que que só agora eu te encontrei? E aí vocês vão saber por que que eu não me emocionei no começo. E essa pessoa virou para mim e falou comigo assim: mas eu tava sempre aqui, tipo assim, desde quando eu desencarnei, eu tô aqui. Só que quando ela falou isso, a minha memória astral abriu. E quando minha memória astral abriu, eu percebi que eu já tinha sentado ali várias vezes e conversado com ela nesse local, depois que ela desencarnou. Então aquela não era a primeira vez que eu estava conversando. Aquela era a primeira vez que eu estava lúcido e que eu iria levar para o corpo físico essa lembrança. Então olha que engraçado. Quando ela falou isso, abriu na minha mente que eu já estive ali sentado várias vezes conversando com ela. Então não era a primeira vez. Por isso que eu não me emocionei, né? Porque não era estranho aquilo. Quando eu retornei para o corpo físico, eu fui puxado ali e abri os olhos. E quando você vai para uma dessas colônias, você fica com uma sensação muito boa mesmo. Por que que isso acontece? Eu acredito, né? Por que que isso acontece? Vocês lembram o Nosso Lar? Um filme Nosso Lar, quando o André Luiz estava lá no hospital espiritual e de repente ele começa a sentir raiva e tudo e ele muda a frequência e aparece no umbral. Ou seja, ele desorganizou a sua própria energia e ele foi parar em outro local. Então ninguém levou ele para esse outro local ruim, né? Ele foi para lá por causa das energias dele, que ele não conseguiu manter estável. Quando a gente vai para uma colônia dessas, eu acredito que o amparador ele pega a nossa energia que está toda bagunçada do dia a dia, nosso padrão normal, ele pega essa energia, organiza ela todinho, fica toda organizada para a gente conseguir ficar e se manter nesse local. Então ele organiza certinho para a gente conseguir ficar e se manter nesse local. É, e aí quando você volta para o corpo, você fica com essa sensação de organização energética. Parece que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Você fica assim durante o dia inteiro. Então essa é uma das é um dos elementos que eu coloco sempre para tirar que essa experiência realmente foi real. Apesar de eu estar 100% lúcido, ela foi real. Porque você fica totalmente diferente durante o dia, muito diferente. Você fica como se estivesse caminhando um palmo acima da terra, sabe? Flutuando. E ao decorrer do dia, você começa a voltar a seu estado normal. Por quê? Porque a sua energia normal aqui não é essa. Então você começa automaticamente a perder aquela conexão, aquela organização e vai voltando ao seu estado normal. Bom, então é isso, gente. Agradeço vocês, tá, por me ouvirem, meu relato, porque eu estou muito feliz com esse encontro. E que sirva de experiência e motivação para aqueles que perderam algum ente querido, pessoas que amam, né? E olha só, lembrem disso. Eu estive lá várias vezes, mas não lembrava que eu estive lá, né? Então, para vocês verem, a gente encontra sim com essas pessoas que amamos. Ok? Grande abraço para vocês.
Olá a todos, amigos e amigas, né, aspirantes à projeção astral, assim como eu também ainda estou aspirando, né? Bom, gente, eu vou falar aqui sobre uma projeção astral que eu tive com confirmação no plano físico. E isso é muito bom quando acontece, porque a gente verifica que não é coisa da nossa cabeça, né? Não é invenção, não é alucinação. Eu estava fora do corpo e eu despertei num lugar. Despertei num determinado lugar e parecia, parecia o plano físico aqui, normal. E eu estava num local que era parecido com a casa de um conhecido meu. E eu vi, nesse momento entraram três senhoras, mas bem vestidas assim, de terno, terno claro e saia. Eu olhei assim, umas senhoras bem mais velhas, pareciam de alguma igreja, alguma coisa assim. Então eu verifiquei aquilo e quando eu olhei, eu reconheci uma daquelas senhoras. Era a avó de um amigo meu. Só que ela já tinha falecido. E aí quando eu vi ela, eu já olhei assim com aquele olhar assim, você já pulou o muro, né? Já passou pro outro lado. Pensei só. E ela olhou pra mim e fez assim na hora, ó, pra eu ficar calado. Eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei observando. E ela chegou e visitou o neto dela. Ela tinha um carinho por esse neto, era uma criança ainda. Devia ter uns 2 anos por aí. E aí ela visitou ele, foi lá, brincou com ele e tudo. E eu reparei como elas estavam bem arrumadas, né? Assim, eu falei, nossa, que roupa bacana tem, né? No plano espiritual. Aí, como eu sabia que ela era de uma outra religião, é, que não acredita muito no espiritismo, essas coisas espiritualistas, eu nem questionei nada, só fiquei observando aquilo. E depois eu retornei pro corpo. E esse conhecido meu, faz tempo que nós perdemos contato. A última notícia que eu tive foi que a avó dele tinha falecido, né? Quando eu encontrei com ele, tive a oportunidade de conversar com ele, eu nunca chego falando, né, das experiências, porque primeiro que a gente não tem que se gabar, porque eu saio do corpo, eu faço isso, faço aquilo, a gente não tem que se gabar por isso, né? Todo mundo sai, a única diferença é que eu lembro, né? Eu tô consciente lá, mas então o que que eu faço geralmente? Eu falo que foi um sonho para a pessoa, para ver a reação da pessoa. Que sonho todo mundo aceita, é engraçado, todo mundo aceita o sonho. Mal sabe 90% das pessoas que o sonho acontece na dimensão astral, né? Ele é criação do seu subconsciente, né? Liberação de imagens subconscientes, seu projetando ali, criando, plasmando tudo. Então, eu encontrei com ele, falei com ele, cara, sabe, a sua avó faleceu, né, tal, eu fiquei sabendo, e aqui, eu sonhei com ela, cara, e no sonho, aí ele, você sonhou? O que você sonhou? Falei, pois é, no sonho, eu vi ela tava com um terno, assim, bege, bonita, e detalhei bem a roupa, porque eu fiquei impressionado com a roupa, né, detalhei bem cada detalhe, as linhas mais escuras que o bege, detalhei tudo do terno pra ele. E aí ele virou pra mim e falou assim: Mas foi com essa roupa que ela foi enterrada. Essa roupa que ela foi enterrada. Aí eu falei assim: Mas assim, essa mesmo. Ela gostava muito dessa roupa e tudo. Aí eu falei: Ah, tá, nossa. Aí ele: então não deve ter sido sonho, não. Ele falou comigo. Aí eu falei: deve ser que não foi, não, né? Aí ficou por isso mesmo. Então teve aí a confirmação, né, pra mim que a experiência fora do corpo tava ali, era real mesmo. Porque às vezes a gente encontra com pessoas fora do corpo, mas você tá encontrando com plasmagens do seu subconsciente, tá?
Eu mesmo já encontrei com uma pessoa e eu achei estranho. Aí eu segurei nas mãos da pessoa e falei assim: olha nos meus olhos, olha nos meus olhos. E aí a pessoa foi desaparecendo, desaparecendo, ficando assim, dissolvendo mesmo, sumindo, sumiu e ficou só eu lá. Então aquilo muito provavelmente era uma projeção do meu subconsciente. Agora deixa eu falar com vocês a respeito da projeção astral, né? E o medo da morte. Ô, gente, a projeção astral, ela é capaz de eliminar o medo da morte que a gente tem. Ela elimina o medo da morte. Porque tem a projeção astral, é, que é a que você já desperta fora em algum lugar, mas tem a projeção chamada clássica, que é você se ver saindo do corpo, ou você sai do seu corpo ali. E eu já tive várias assim, várias. É, então, assim, a cada 5 saídas que eu tenho, 2 eu me vejo saindo do corpo. E o engraçado disso é que quando você sai, tem essa saída, a sua consciência está indo junto. Você vê aquele corpo ali deitado na cama, não é sempre que a gente vê, né? Porque às vezes a gente sai do corpo no plano astral. Então o que você está vendo, a sua cama vazia, ela está vazia porque não é a cama do plano físico, você está vendo a contraparte dela do plano astral. Então no plano astral não tem corpo, o corpo seu está com você ali em pé, ele não está deitado. Agora, quando você sai e tem a oportunidade de enxergar o plano físico e você vê o seu corpo na cama e você olha para o seu corpo, gente, é fantástico. Você anula qualquer medo da morte. Você fala assim, você tem a certeza ali que você não vai morrer, que o que vai morrer é aquele corpo que está ali na cama. E você está fora do corpo sendo você mesmo, continuando os mesmos pensamentos, os mesmos defeitos, os mesmos problemas que você carrega, tá tudo ali. Agora, imagina que fantástico que é você poder sair do corpo. Eu sempre faço uma programação antes, o que eu quero fazer fora do corpo, quando os espíritos não me levam para fazer algo. Então, eu planejo. Agora imagina você planejar uma coisa para você fazer fora do corpo, um experimento que você quer fazer, quer sair, quer fazer um teste, desde que não seja invadindo a privacidade dos outros, né? Nem invadindo a privacidade dos outros, nem, por exemplo, vou sair do corpo, vou me mudar minha forma para a forma de um mentor e vou falar com tal pessoa para fazer isso e aquilo, porque eu acho que o que ele está fazendo é errado, então eu vou fazer isso. Não, a gente não pode interferir no livre-arbítrio do outro, nas escolhas do outro. Ele está fazendo porque ele quer, ele acha que é certo, quer orientar, orienta dentro do corpo, não sai do corpo. Não usa de especulação, não, para fazer isso, não. É igual especulação, eu vi uma vez, já vi duas questões espiritualistas comentando disso, né? Dessa linha. Bom, quem já tá fazendo, continua, tá, gente? O negócio é quem não fez ainda, não dá uma refletida. Eu tô só expondo o que eu li, tá? A respeito. Que tem essa questão da bolsa de valores aí, né? Com a crise, tá tudo. As bolsas estão lá embaixo, né? E tem muita gente aproveitando e comprando ações e tudo. Só que, visto aos olhos espiritualistas, eles não são a favor disso, né? Até o Divaldo tem um texto na internet, psicografado da Joana de Anjos, que relata bem isso também. E tem várias questões espiritualistas que comentam sobre isso, que é especulação, né? O que é especulação? É você ter... Você tem privilégio de uma informação ou de uma circunstância ali, então você tira proveito disso. E lembrando, né, gente, que essas questões de investimento aí, alguém tem que estar perdendo, alguém tem que se prejudicar para você sair ganhando, né? Então, para você ganhar bastante dinheiro nessa questão aí da queda da bolsa, você tem que lembrar que você está, né, se aproveitando do sofrimento de outros, né, do investimento. A pessoa sabia? Sabia, né? Mas eu tô falando que eu li, tá, gente? Então fica a critério de cada um fazer a análise e as verificações aí. É, Mas é isso, gente. Então a projeção astral ela traz assim, ela abre um leque de possibilidades para a gente fazer, sentir coisas, se comunicar com pessoas.
é fantástico. Você pode ir para lugares diferentes que a gente nem sonha que existe, nem no sonho o lugar é tão bonito assim. E você vai para esse lugar, você conversa com as pessoas, encontra com desencarnados. Gente, não tem palavras, não tem preço que pague uma experiência dessa, sabe? E cada vez que você faz, você quer mais, porque você vai percebendo que o que você está fazendo aqui reflete lá e e o que vem de lá está acontecendo aqui também. Então está tudo ligado. Então você começa a entender essa conexão que existe entre os planos físico, astral, mental. Você vai entendendo essa conexão. E quando você começa a entender, não é muita coisa mais. Às vezes o que era importante para você já não é mais tão importante assim. Os seus valores começam a mudar também, sabe? Seus valores, comportamento e muitas outras coisas. Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Olá, amigos e amigas. Espero que estejam todos bem, né? Se cuidando nessa quarentena. Eu vou falar hoje, falar um pouco sobre umas dicas. É uma tabela que eu achei na internet. Ela é muito boa, porque ela ajuda a definir o nível de lucidez quando a gente está fora do corpo. Então você vai saber se foi um sonho, se foi uma projeção, que nível de lucidez estava a sua projeção. Lá tem a porcentagem. É uma tabela feita pelo Valdo Vieira, o Robert Monroe e outros, o William Bullman e muitos outros lá que fizeram. Então eu vou disponibilizar ela a porcentagem, né? Vou colocar ela na descrição aqui. É bom que vocês vão saber se vocês já tiveram uma projeção semi-lúcida, sem lucidez ou lúcida, muito lúcida. Vocês vão saber. Isso ajuda muito na comunicação. Bom, então falando aqui de projeção astral, primeiro vou contar um relatozinho para vocês, né? Como sempre, de projeção aí para não ficar sem relato, né? Bom, gente, essa projeção ela aconteceu faz um tempo, mas eu achei ela é muito interessante, porque quando você tenta despertar outra pessoa fora do corpo, principalmente quando você combina com a pessoa, é muito engraçado, porque você está lúcido lá, igual eu tô aqui agora conversando. Você tem a memória do seu dia, da sua vida toda, você continua sendo essa pessoa. E aí eu despertei fora do corpo e eu fui chamar um irmão meu que ele não mora aqui. Fui chamar ele. E eu encontrei com ele no lugar. Quando eu concentrei, eu encontrei com ele. E eu falei com ele, falei, nós estamos fora do corpo, cara. Nós conseguimos. Você tá fora. Eu preciso que você lembre que nós estamos fora do corpo. Ele não lembrou. Eu lembrei quando eu retornei pro corpo, mas ele não lembrou. Nós fomos numa espécie, parecia uma área grande. Ela lembrava um shopping, mas não era um shopping, era um lugar. Tinha muita gente ali, muitos seres ali, normais, caminhando assim, igual a gente. Só que eu sabia que tava fora do corpo. E eu fiz algumas demonstrações para ele, para tentar mostrar para pessoa, sabe? Você materializa coisa fora do corpo. Eu lembro que eu materializei, eu tinha um capacete no chão, assim,
onde que a gente estava, capacete de moto. Eu falei com ele, olha aqui, ó, nós estamos fora do corpo. Aí pisei no capacete com a intenção dele se dissolver.